Naturalmente, o Idolatry estreando na Tóquio oficialmente, né? Mas também teve algumas outras surpresas, alguns mangás recebendo posições bem mais baixas do que esperado e outros até surpreendendo com posições um pouco a mais acima. Mas eu vou falar tudo isso durante esse vídeo, fora também algumas novidades com respeito a animes, mais informações que vão estar saindo, que estão saindo, né, no caso. Acompanhe até o final do vídeo para você entender tudo, qualquer novidade sobre os mangás da Shonen Magazine. Deixa o seu like, se inscreva e ajude no crescimento do canal. Hello galera, eu me chamo Thiago, vou estar comentando a edição 42 da Shonen Magazine, acompanha comigo aqui. Na capa da revista tivemos o Gashakuta recebendo um grande destaque, né, como sempre, um anime vem feito sucesso, então o mangá ele vem começado a ter vendas muito boas, então como o anime vai continuar, então acredito que essas vendas vão continuar crescendo, espero eu pelo menos, né. As páginas coloridas tivemos o Aonomiburo e também o Kagarike no Heart Kyodai. Ausentes nessa edição, o Hashime no Ippo, o Banjo no Oro e o Suruga Meteor não foram ranqueados, não foram publicados nessa edição. E o Hiro no Sora ainda é um mangá em IA. Tivemos 19 mangás nessa edição ranqueados, né. A última posição foi o Yashou no Kito, que continua ainda com bastante frequências em baixas posições. Inclusive, acho que é a segunda edição seguida na última posição. Então, é um sinal muito negativo. Então, acredito que Kito ainda, sim, continua na mesma situação, na mesma coisa, né? Ele não vai sobreviver na revista, vai ser cancelado. Agora, quando, eu não faço ideia. Talvez numa próxima leva o mangá já não sobreviva mais. O Ikitagari no Wolf é a mesma situação, o mangá também recebe posições muito baixas, com uma frequência muito grande. Então acredito que ele e Kito vão juntos aí se encerrar, acredito que na mesma leva. Então não vai durar muito tempo, espero eu, porque a popularidade já não é muito grande. Então tá tudo indicando, né, só o mesmo final para os dois mangás. Mas teve uma surpresa nessa edição, que é o Dream Job Girl. Apesar do mangá ser novo, né, ele ficou na posição 17, uma posição muito baixa, mas algo que não é tão comum pro mangá. O mangá que já recebeu até primeiras posições, acho que mais de uma vez, sempre tá nas posições altas, mas dessa edição não foi esse o caso. Acabou ficando uma posição muito baixa. Eu não acredito que seja algo ruim, porque, né, quem acompanha a Magazine sabe que sempre tem essa rodagem de mangás, onde alguns mangás que receberam posições altas na edição seguinte pode receber uma posição baixa, não por baixa popularidade ou por falta de aceitação por público, mas simplesmente uma escolha editorial para dar oportunidade para todos os mangás da revista. A Magazine trabalha dessa forma, né? Ela não só dá posições altas para mangás que são muito populares, ou posições baixas para quem são poucos, né? Ele faz bastante essa questão de botar mangás em posições altas e baixas em algumas edições para dar chance para todos. Lógico, tem as suas exceções, como por exemplo o Kito e o Ikitagari, que são dois mangás que já estão recebendo posições baixas há um bom tempo. O que só mostra e para mim só confirma praticamente que a revista não está mais interessada em manter esses mangás por muito tempo. Ao meu ver, esses dois mangás são os dois, pelo menos até então, os dois únicos que estão praticamente confirmados no cancelamento. Não oficializado, mas é o que aparenta ser. Então eu não acredito na sobrevivência desses mangás. Já o Dream Girl, eu acho que não corre nenhum risco, não tem nenhum problema com eles. A 16ª posição é o Megame no Café Terrace. Como eu já havia falado, o mangá está só se aproximando de um final. Então, daqui a algumas edições, o mangá vai se encerrar oficialmente. A 15ª posição é o Koroyama Medaka, sempre mantendo uma posição mais no meio da revista, né? Nada que seja preocupante, nada que prejudique o mangá, então continua firme e forte de certa forma na maioria das vezes. E temos o Seitokai de Monaru, com o anime ainda não tendo nenhuma informação, mas acredito que para o ano que vem pode sair alguma coisa. Então, por enquanto, Seitokai, tudo que a gente tem é só o mangá mesmo. Informações, algumas pequenas aqui e acolá que sairão um tempo já, né? Então, por enquanto, é só isso que temos sobre o mangá. Acho que a produção talvez não esteja tão avançada. Não sei, espero que não seja esse o caso, porque já foi anunciado há um tempo já, né? E normalmente, quando alguns estúdios já anunciam um anime, eles já estão pelo menos alguma coisa avançada. Não sei, né? Não tem como, eu não entendo muito sobre a questão de animação, sobre estúdios, mas pelo menos eu acho que é dessa forma, porque muitas vezes quando anunciam um anime, alguns estúdios já estão com algum pequeno teaser já feito, alguma coisa, mas com Seitokai ele lançou algumas coisinhas aqui e acolá, mas nada tão grande, não saiu nem character design, não saiu nada na questão. Então tudo que temos é só alguns posters aqui e acolá. Na 13ª posição, o Idolatry estreando na revista, no caso na Tóquio, né? Na revista ele já estreou no seu capítulo 9, se eu não me engano aqui. Na edição anterior ele recebeu página colorida e nessa edição ele recebeu uma posição na revista, né? Apesar de não ter sido tão alta, mas eu não consigo enxergar como uma posição tão baixa assim. Eu esperava algo mais, né? Principalmente com a estreia,
Mas de qualquer forma, a Idolatra Eye continua fazendo, pelo menos tendo uma aceitação até positiva de certa forma. Ainda não saiu as vendas do volume 1, mas quando sair, vou estar falando aqui no canal. Eu acredito que o mangá pode estar páreo a páreo com a Renate. Vamos ver se isso vai acontecer. E mais, não tem como a gente ter tanta certeza assim, né? A 12ª posição é o Yomen Connect. Depois de uma página colorida na edição anterior, ele voltou a receber posições na revista. E posições até um pouco mais altas, nada tão grande também. Mas na maioria das vezes sempre vejo o mangá nas 4 últimas, na maioria das vezes, posições, né? Aqui não foi o caso, ele ficou praticamente no meio da revista, então pelo menos um sinal positivo, né, pro mangá. A 11ª posição é o Kaizen Fugeki, nada a se preocupar também, o mangá continua fazendo um sucesso, de certa forma, e vamos ver se o próximo volume, quando sair, vai conseguir aumentar as vendas, algo que eu vi um sentido falta do mangá, que o mangá, os primeiros volumes, ele vendeu até bem, mas desde o quarto e o quinto, ele meio que se estagnou um pouco. Vamos ver se ele vai conseguir voltar a crescer a partir do próximo volume. Espero que sim, pelo menos, né? A 10ª posição é o Mayonaka, que tá num momento até interessante, né, no mangá. Então, vamos ver o que isso pode acrescentar, que isso pode mudar no desenvolvimento da história por si só. E quem sabe até afetar a popularidade, né? Então, estaremos aí de olho em qualquer novidade. É outro mangá que não teve nenhuma outra informação sobre anime. Só o anúncio mesmo, né? Mas pelo menos saiu um pequeno teaser rápido, né? Animado. Então, pelo menos é um avanço melhor que Setokai. Mas é outra coisa, né? O Setokai teve assim uma pequena animação, mas foi algo que saiu até antes do anime ser anunciado. E nem lembro se foi o mesmo estúdio que anunciou o anime e fez essa animação. Então não sei se tem alguma coisa a ver. Mas pelo menos foi feito para promover a obra. Lógico, qualquer coisa é feita para promoção da obra. Pelo menos sai alguma coisa a mais, né? Vamos ver ainda mais informações que eu espero que saia ainda esse ano. A 9ª posição temos o Sentai da Ashikaku. Ainda só na espera de mais informações sobre o mangá, né? O que pode se esperar do futuro. Por enquanto, nada a se preocupar. A 8ª posição, o Yar Renate, continua, de certa forma, fazendo até um certo sucesso, sendo uma pequena promessa, né? O volume 2, a capa já tá aí, mas até então não tive nenhuma informação sobre vendas, pelo menos não que eu lembre. Mas o Yar Renate continua tendo aí uma pequena promessa de um grande sucesso. Como eu já havia falado, eu acho que ele e Idolatra Eye possam ser as novas promessas desse ano, né, de lançamentos. Vamos ver se Idolatra Eye terá um potencial, né, para pelo menos se igualar ou superar. E a Renate pelo menos está fazendo o trabalho dele. Vamos ver se ele vai conseguir crescer. A 7ª posição, o Mokoshiro no Kishi, continua firme e forte, nada a se preocupar. E a 6ª posição é o Yu-Yu Sensei, também na mesma situação. Ainda estou na espera também mais informações sobre o anime. É a mesma situação, são ele, Mayonaka e o Setokai. São 3 mangás que não saíram muita coisa, né, sobre anime. A 5ª posição é o Bullock, um dos grandes da revista, né, então tá tranquilo em questão de popularidade. Ele tem uma aceitação do público muito boa ainda. E até então, mesmo tendo falado há um tempo que talvez entraria ou estaria, quem sabe, uma possível final, né, ou arco final, ou entrando, quem sabe, não parece realmente que as coisas estão se evoluindo para dessa forma. Então eu acredito que o mangá ainda vai continuar por um bom tempo, né? Eu não acompanho os capítulos atuais, por isso não tenho como eu dizer mais alguma informação sobre isso. O mangá ainda tem cara que vai durar muito tempo. A 4ª posição, Kanojo Kareshimasu, também é um outro mangá que não tem nenhuma informação sobre quando que vai se encerrar. O autor ele fala algumas vezes, já falou há muito tempo que talvez o mangá se encerraria o mais breve possível, mas nem ele mesmo aparentemente sabe exatamente quando isso pode acontecer. A 3ª posição é o Karan-sama, que finalmente teve pelo menos um trailer sobre o anime, né? Não lembro exatamente quando que foi anunciado que o anime iria estrear. Não sei se era para janeiro ou se era para abril, mas pelo menos tá saindo algumas coisas a mais, né? Saiu o trailer animado, com música, com dubladores já aí prontos, então o negócio tá bem avançado. Eu não esperava realmente uma grande produção, realmente a animação tá bem mediana, de certa forma, pelo menos pelo que o trailer mostrou. Então vamos ver se teremos alguma mudança em popularidade. Eu espero que sim, mas é aquele negócio, né? Karan-sama parece ser muito mais um anime de temporada assim aleatório, aqueles randoms que muitas vezes não chama nem tanta atenção. Então pode ser que não chame aí, não agrade tanto o público, né? O maior público. Então, pelo menos é isso que me aparenta ser. Karan-sama, pelo menos o anime parece ser bem mediano em questão de animação e produção e tudo mais. A 2ª posição é o Shangri-La Frontier, com 3ª temporada já anunciada, ainda não saiu mais nenhuma informação. E a 1ª posição, o Kaku no Inazuki, que terminada a 2ª temporada, não teve anúncio da 3ª,
Então eu não acho que vai chegar tão cedo essa terceira, e se vai chegar, né? Mas a próxima edição vou comentar um pouco mais sobre essa questão, né, do anime e sobre outras informações também. Isso porque na próxima edição o Mayonaka vai receber a capa da revista e as páginas coloridas serão para o Banjo no Oro e para o Ioyo Sensei. Vou falar isso todos esses destaques na próxima edição. Então fica comigo aqui para você não perder nenhuma informação. E é isso, de qualquer forma, né? Fico por aqui e até o próximo vídeo.